Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Cântico de Sião novamente chegando à sua casa, ao seu lar, com essa palavra da salvação. Aonde Cântico de Sião chega, ele traz a palavra de poder, a palavra de graça, a palavra de súplica, a palavra falada, cantada e trazendo a bênção de Deus à sua casa. Todos os irmãos que nos assistem nos Estados Unidos, na Europa, em todos os territórios europeus, em todos os territórios brasileiros, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos, que nos assistem. Meus amados irmãos, hoje eu tenho uma revelação tremenda para falar para vocês. Às vezes vocês podem dizer, irmã Miriam, mas quantas revelações, irmãos, eu não tenho culpa de Deus estar me mostrando coisas. Ele mostra porque ele quer que nós falamos, não é verdade? Então, eu gostaria de orar primeiro e depois nós vamos falar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por mais uma revelação que o Senhor nos dá. Ó Deus eterno, porque tu és digno de honra, de glória e de poder, e tu trabalha na vida daqueles que em ti esperam, Senhor, e tu mostra, Senhor, porque aqueles que estão em contato contigo, Senhor, tu revela os teus segredos. Embora, Senhor Jesus, muitas vezes nós não sabemos, Senhor Jesus, o que é, Senhor Jesus, mas muitas vezes, Senhor, tu nos falaste aos teus discípulos por parábolas, e tu mandaste, Senhor Jesus, cerrar as palavras até o tempo do fim, meu Deus. Ó Pai Santo, e nesta manhã tu me deste essa revelação tremenda, na qual o Senhor já me deu essa revelação 2 vezes, Senhor, e o Senhor continua me mostrando essa revelação, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, o significado para a glória do teu nome. Te louvo e te agradeço, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu vou aqui puxar um pouquinho aqui. Irmãos, hoje de manhã, cedo, era assim aproximadamente umas 6 horas. Ok? Eu orei ao Senhor, levantei, e o Senhor Jesus me deu uma revelação, certo? E o que era a revelação? Irmãos, era como se eu estivesse em Jerusalém, certo? Era como se eu estivesse em Jerusalém. E ali, irmãos, eu olhava para os céus, e de repente, irmãos sabem que Deus já me deu essa revelação 2 vezes. Eu olhava para os céus, irmãos, e eu via, irmãos, ok? Um cavalo preto. Chega, brilhava. Ok, irmãos? Um cavalo preto, chega, brilhava. E aquele cavalo preto estava com um cavaleiro montado sobre ele, certo? E o cavalo preto, a pessoa que estava montada sobre o cavalo preto, ele tinha, irmãos, a aparência do homem que estava montado no cavalo preto. Irmãos, eu vou dizer que quando eu sempre olhava as crianças, gostavam de um desenho que era, eu penso que era chamado Batman, eu penso. O homem que estava montado naquele cavalo preto parecia aquilo. Ele tinha roupa e tinha um grande manta, uma grande capa, que esses partidos tinham um chapéu preto, e do chapéu partia aquela grande capa preta sobre ele, irmãos, sobre aquele homem. E tinha também uma pequena parte vermelha naquela capa daquele homem que estava montado, aquele cavaleiro que estava montado naquele cavalo preto. Ok, irmãos? Cavalo, o povo tem um dizer que cavalo significa força, poder, sabe, irmão? E tem várias interpretações, ok, irmãos? Várias interpretações. Cavalo preto na Bíblia significa a morte, né, irmãos? O cavaleiro da morte, ok, irmãos? E aquele cavalo, ó Jesus querido, o sangue de Jesus tem poder. Ele estava pronto, irmãos, preparado para vencer, preparado para andar, preparado para caminhar. E daqui a pouco, irmãos, houve-se um sonido, deu ordem àquele cavalo. Quando deu ordem àquele cavalo para marchar, aquele cavalo batia as patas de ira, de raiva. E ele começou a correr, irmãos. Eu comecei a ver ele a cavalgar. Ele cavalgava muito forte sobre todos os céus. Parecia que ele estava voando. Ok, irmãos? Parecia que ele estava voando. Irmãos, Deus está nos advertindo algo tremendo que está vindo aí para o mundo. Algo tremendo vindo para o mundo. Ok, irmãos? Muita morte, irmãos. O cavalo preto significa a morte. Quer ver? O cavalo preto do Apocalipse. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para os irmãos verem o que vai dizer, o que significa o cavalo preto do Apocalipse. Irmãos, é coisa tremenda, sabe? É coisa tremenda. Eu glorifico ao Senhor, que o Senhor Jesus mostra as coisas, ok? Pra gente. A gente não está pedindo, sabe, irmãos,
mas Deus mostra para nós o que há de acontecer. Eu vou colocar aqui, cavalo preto de Apocalipse. Ok, irmãos? Irmãos, e eu via, ele voou, irmãos, era uma coisa tremenda. Tremenda, 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 certo? Tremendo mesmo. Apocalipse, capítulo 6, e versículo 5, diz assim: E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Essa é a igreja que vai até o início da Idade Média. Quer dizer, a igreja já está aí, né, irmão? Mas não é isso que eu quero dizer aqui. Deixa eu ver aqui. Vai dizer aqui agora. Quer ver? O cavalo preto, o que João disse. No capítulo 5 do Apocalipse, João descreve a cena que Jesus toma o livro selado da mão de Deus, sob aclamação nunca antes vista no universo. Neste vê-lo abrir os selos um por um. O capítulo 6 trata dos 6 primeiros selos, e o sétimo será explorado no capítulo 8 de Apocalipse. Ao invés de palavras ditadas por Jesus, João agora visualiza cenas. Quer dizer, ele estava vendo coisas. Assim como em outros capítulos, a simbologia é bastante utilizada. É importante citar que a sequência profética é simbólica dos 7 selos. Relaciona-se com o mesmo terreno coberto pela profecia das 7 igrejas, mas dando ênfase aos eventos. Quer ver onde é que está? Os 4 cavaleiros de Apocalipse. Apocalipse 6:1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem! Apocalipse 6:2. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Os irmãos se lembram do vídeo que eu filmei aqui que mostrou o cavalo branco? O cavalo branco simboliza pureza e vitória. Cristo é o cavaleiro, mas não esse aqui, irmãos, ok? Agora eu quero mostrar o segundo selo. Apocalipse 6:3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Apocalipse 6:4. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra. Vejam o que significa. Foi dado a tirar a paz da terra, que matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho simboliza sangue, corrupção, pecado. O cavalo representa o Império Romano pagão. Agora vamos ao terceiro selo. Terceiro selo. Apocalipse 6:5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem, olhei, e eis um cavalo preto. É esse aqui que eu quero falar para os irmãos. Foi esse que eu vi. Ok? O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e as 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto simboliza luto, trevas espirituais. O cavalo preto representa a figura do imperador romano. O cristianismo já não era mais lícito, mais popular. As pessoas eram incentivadas a tornarem-se cristãs. Mas o cristianismo já não era mais puro, não era mais branco. Era tão corrupto como a representação do cavalo preto. Ok? As doutrinas pagãs tomaram o lugar das doutrinas verdadeiras e puras da igreja primitiva. Ok? Foi durante esse período que a igreja começou a dominar o Estado, o governo entre 313 a 538 depois de Cristo. A partir daí, não eram mais os pagãos que perseguiam os cristãos. Eram os cristãos que passavam a perseguir os próprios cristãos. E hoje nós estamos vivendo esses dias, os nossos próprios irmãos nos perseguindo dentro da própria casa de Deus. Ok, irmãos? Então, esta visão de João. Ok, irmãos? E ele disse, nesta visão, João viu uma balança na mão do cavaleiro, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Deus havia ordenado que o pão da vida devia ser de graça, mas agora estava sendo vendido. Quer dizer, a palavra de Deus hoje está mais publicada por dinheiro do que qualquer outra coisa. A religião tornou-se o quê? Tornou-se um negócio.
ok? O trigo representa a pura e verdade do evangelho de Cristo. Enquanto a cevada não é tão pura assim. As tradições e erros que penetraram na igreja, em razão de sua escassez. O trigo era vendido por valor maior do que a cevada. 3 medidas de trigo eram vendidas pelo mesmo preço de uma medida. Uma medida de cevada era vendida por uma mesma medida, vendida pelo mesmo preço de uma medida de trigo. Ou seja, mais erros tradicionais do que verdades fundamentais. Ok, irmãos? Então, nas Escrituras Sagradas, o azeite é símbolo do Espírito Santo, enquanto o vinho representa o sangue de Cristo. A ordem não danifica o azeite nem o vinho. Reclama que não se pode invocar o nome de Cristo e do Espírito Santo quando se prega o erro e a tradição dos homens em lugar da verdade de Deus. Então, aí, irmãos, vem o cavalo preto. Vai ser a perseguição aos próprios filhos de Deus aqui na terra, meus amados irmãos. Guerras vai ser seguidas. Morte. A Bíblia diz que era seguida pela morte, ok? E aqui vem o quarto selo, que Apocalipse 6:7 nos diz que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, quer dizer, vem. Apocalipse 6:8. Olhei e vi um cavalo branco, um cavalo amarelo ou pardo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, ok? E o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome e com peste, com feras da terra. O cavalo amarelo simboliza a morte. O cavaleiro é representado pelo papado. Na verdade, a palavra grega que significa a cor deste cavalo é chloros, que é esverdeado, pálido, a cor da morte. Meus amados irmãos, e aí nós temos um significado dos cavalos. Então, perseguição já está tendo no meio dos cristãos e mais vai haver. Esse cavalo preto é horrendo, é com patas, cavalgantes, com raiva. E esse montador nele, quem é? É o anticristo, é o homem das trevas que está para se pronunciar. E Deus me revelou isto esta manhã. O anticristo está para se revelar. Esse homem que está montado neste cavalo, a perseguição contra o povo de Deus na terra. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e perseveremos, irmãos. Pelo amor de Deus, prosseguimos em conhecer o Senhor. Prosseguindo em conhecer o Senhor para a glória do seu nome. Senhor, te louvo, te agradeço, Senhor, por esta tão grande visão, Senhor, que tu me deste. Ó Pai, louvado seja o teu nome, porque o teu nome é grande, o teu nome é poder, o teu nome é vitória, Senhor. Ah, Senhor, esse cavalo preto também significa juízo final, Senhor, porque o juízo de Deus está vindo sobre a terra, para julgar a terra, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor. Ó, por todas as tuas revelações, meu Pai. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vos abençoe, irmãos. Um beijo, um abraço a essa irmã que vos ama. E fiquem na santa paz. Como é que diz? Compartilhando os vídeos para que as pessoas vejam que Jesus está voltando. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.